Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 8/1 de 2023. Muitos jogos hoje, a gente vai tentar passar por cima de todas as partidas, fazer algumas análises, tentar mostrar o caminho das pedras para vocês em cada uma das partidas. Rodada essa começa às 17 horas, então não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque principalmente esses jogos em horários aleatórios a gente acaba sendo pego de surpresa por conta do início da rodada. Mais do que isso, muitas vezes é feriado nos Estados Unidos, então durante a semana a gente acaba sendo surpreendido por alguns jogos que acontecem mais cedo e a gente não tem noção, justamente porque é um feriado exclusivo lá deles. Então é muito importante vocês ativarem para dar tempo de assistir o nosso vídeo. Como eu disse, muitos jogos hoje, então já vai deixando aquele like pelo trabalho e esforço que a gente vai demonstrar aqui para vocês, com muito conteúdo, estatística e informação. Meta de 150 likes para o vídeo de hoje. E vou pedir para vocês conhecerem o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado. Chamem lá no WhatsApp, cobramos metade do preço dos outros canais aqui no YouTube. E a gente vai lançar uma promoção mais uma vez. Na verdade é o seguinte, agora a gente vai mudar o nosso preço. A partir de agora, R$ 34,99, aí diminuímos R$ 5 do nosso valor para que vocês tenham a oportunidade de continuar com a gente. Lembrando que esse valor agora é o valor mensal fixo, não é só no primeiro mês. Agora, por R$ 34,99 você vai fazer parte do nosso grupo VIP e por esse valor que está logo ao lado você consegue ficar nele a temporada inteira, ganhando um desconto ainda maior, beleza? Comentem como foi o dia de vocês ontem, o que vocês planejam para hoje e bora aqui de Detroit Pistons e Philadelphia 76ers, os 76ers que vem mais uma vez sem Joel Embiid, seu melhor jogador, mas dessa vez também vem sem o PJ Tucker, talvez o seu principal defensor ali, né, de jogadores bigs, jogadores centrais. E do outro lado a gente tem ali o Marvin Bagley III de fora do lado do Detroit Pistons, que sinceramente para mim não faz diferença nenhuma. Cade Cunningham que já está de fora há um bom tempo, mas dessa vez com Jalen Duren como dúvida, um jogador que poderia fazer a diferença hoje, ter um confronto físico ali, né, vantajoso para ele diante de um Montrezl Harrell que deve ter muitos minutos na posição de pivô hoje. E apesar de entender que isso pode ser um problema para o Philadelphia 76ers, né, o Montrezl Harrell com muitos minutos, porque ele é um jogador interessante, mas ele é muito mais um quebra-galho em certos momentos da partida. Não acho que isso vai interferir. Acho que o Philadelphia, apesar de jogar fora de casa sem dois titulares, é um time que melhorou muito, né, a capacidade de pontuar do seu elenco. Eles venceram aí 7 dos últimos 10 jogos. Se a gente for pegar como visitante, de fato, eles tiveram aí, né, uma inconstância maior, mas enfrentaram times que eu considero superiores ao Detroit Pistons, que é um dos piores times da NBA. E, independente de ser mandante ou não, eles perdem a maioria dos seus jogos. São 2 derrotas nos últimos 3 em casa e 3 vitórias nos últimos 10 jogos, beleza? Se a gente for olhar aqui a head-to-head, né, dessas equipes, a gente tem vantagem para o Philadelphia 76ers, que venceu 4 dos últimos 5 encontros, mas perdeu o último confronto fora de casa, porém acho que isso não deve se repetir. Acredito que a melhor entrada para essa partida, até que o Jalen Duren seja confirmado, é vitória do Philadelphia 76ers, quem sabe ali até aplicar um handicap de menos 2.5 no máximo, se você quiser se arriscar, mas eu estou satisfeito aqui com a vitória simples deles. Mas eu considero que os riscos não são muito altos aqui, entre uma vitória e uma diferença de 3 pontos pelo menos. Repito, o Philadelphia é superior em muitas categorias, né? Eles são melhor defesa do que seus adversários, melhor ataque, time com mais vitórias, melhor também nas bolas de 3 e tem os melhores jogadores individualmente falando, mas também não é grande coisa, até porque o Detroit é o segundo pior time defensivo da NBA e ofensivamente falando eles são o sexto pior, então assim, não tem como a gente fazer outra coisa a não ser e de vitória do 76ers. Mas por que eu destaquei o Jalen Duren? Bom, o Montrezl Harrell é um jogador interessante ali para pegar alguns rebotes ofensivos, mas num geral ele não é um grande reboteiro e mais do que isso, eu considero ele até meio que baixo para a posição para um pivô que não arremessa de 3. E o Jalen Duren vem pegando muitos rebotes. Inclusive, se a gente for olhar o percentual de aproveitamento dos rebotes dos 76ers, é o segundo pior de toda a NBA. Então é um jogador que a gente pode ficar de olho ali na linha de rebotes dele também. Beleza? Bora aqui para Toronto Raptors e Portland Trail Blazers. A gente tem aqui um Toronto jogando dentro de casa, onde o mercado é apaixonado por esse time jogando como mandante, independente dos resultados recentes dele
que sinceramente não são grande coisa. Se a gente for olhar aqui na histórico recente deles como mandante, são 5 derrotas e apenas uma vitória contra o Portland Trail Blazers, que além de ser inconstante, teve uma piora muito significativa recentemente, mas a tip que eu vou passar para vocês, não necessariamente a gente precisa vencer os jogos, a gente precisa perder por no máximo uma diferença ali que eu não considero muito grande. Então, aqui não é questão de qual time eu mais gosto, qual que eu acho que vai vencer, e sim quais as oportunidades que o mercado está me oferecendo de acordo com as odds iniciais para trabalhar num pré-jogo. Então, a gente vai aqui de mais 7.5 do Portland Trail Blazers. É um time ali que tem condições, né, de ser competitivos contra adversários ali de meio de tabela, que é o caso do Toronto Raptors. É um time que em algum momento já mostrou mais competitividade, inclusive contra times ali do topo. Se a gente for olhar ali, apesar dessas derrotas recentes, eles ainda estão ali até que bem colocados na conferência que para muitos é a mais difícil, né, no caso a conferência Oeste, enquanto que o Toronto Raptors tá ali, né, abaixo das suas expectativas dessa temporada, enquanto que o Portland, né, tá acima. Então, eu acredito sim que o Portland Trail Blazers possa cobrir esse handicap, lembrando, principalmente o Toronto Raptors dentro de casa, eles têm, digamos que eles precisam da sua defesa bem para eles vencerem jogos, mas nessa temporada o Toronto Raptors é apenas a 13ª melhor eficiência defensiva da NBA, o que eu considero pouca coisa dentro daquilo que eles podem alcançar, com aquilo que eles alcançaram recentemente. E se a gente for fazer um filtro aqui, né, para eles jogando dentro de casa, a defesa deles não melhora muita coisa, na verdade, ela fica um pouquinho pior, apenas a 21ª. Lembrando, os Blazers também não têm uma grande defesa e tem um ataque minimamente ali, né, com uma artilharia, com jogadores com capacidade de pontuar bem. Então, pensando que a gente tem duas defesas não muito boas, né, como eu disse para vocês, o Portland Trail Blazers teve um momento defensivo bom no começo da temporada, péssimo no meio e melhor ali, né, um pouquinho melhor agora no final, mas ainda assim é um jogo que pode ser bem pontuado. O único problema é que a gente precisa de algumas confirmações, então acho que o acima de 220.5 pontos pode ser interessante, desde que os times venham completos. A gente não tem nenhuma dúvida muito relevante do lado do Toronto, mas do lado dos Blazers a gente tem Jusuf Nurkic como dúvida. Ele que é muito importante para esse jogo. O Toronto Raptors vem cedendo muitos rebotes recentemente, seus jogadores ali de garrafão jogam entre aspas improvisados, né? O Siakam não é um pivô, ele é um jogador de envergadura alto, mas a capacidade física dele, né, a questão de altura também prejudica que ele seja um reboteiro extremamente confiável e faz com que os seus adversários tenham boas linhas de rebotes. Um over em rebotes do Jusuf Nurkic pode ser interessante, não só porque o Toronto Raptors é um dos times que mais vem cedendo rebotes recentemente na liga, mas porque o Portland Trail Blazers também vem cedendo muitos rebotes, então o Nurkic vai ter oportunidade ali, né, de recuperar posses no ataque e na defesa, isso pode ser bem interessante também. Beleza? O jogo entre Indiana Pacers e Charlotte Hornets, eu acredito que o Indiana Pacers é favorito. Eu não acho que os Pacers, por melhor que seja o momento deles, é um time para 1,48. Eu considero uma odd bem baixa ali para você trabalhar neles, mas ainda assim é justo que eles sejam favoritos. E mais do que isso, eu acho que não seria nenhum absurdo se eles perdessem por uma diferença, ganhassem, né, desculpa, por uma diferença mínima ali de 2, de 3 pontos, mas eu acredito que o ideal é pegar a vitória simples no ao vivo. Eu vou aqui no pré-jogo de menos 1.5 a favor do Indiana Pacers, contando também com a ruindade do Charlotte Hornets, que vem mais uma vez sem o Kelly Oubre Jr. e tem o Gordon Hayward como dúvida. Geralmente quando ele é dúvida, ele acaba não jogando, porque é um jogador com dificuldades físicas, então geralmente eles preferem segurar ele. E um time só com LaMelo Ball, apesar daquela vitória incrível diante do Milwaukee Bucks, eu acho que não deve se repetir, não adianta se empolgar, da mesma forma que o OKC ali estraçalhou o Boston Celtics. No jogo seguinte perdeu para um dos piores times da liga, se eu não me engano tinha sido o Orlando Magic. Enfim, olho para também aqui, né, no Benedict Mathurin, que é um jogador aqui que está como dúvida, e o Jalen Smith também, que é um jogador ali muito interessante, que contribui em algo que eu acho que o Indiana Pacers pode tirar vantagem, que também é a estatura, e mais do que isso é um jogador titular, então querendo ou não, é importante que esses jogadores estejam em quadra para que essa entrada seja mais segura. Outra coisa que eu gosto de fazer bastante é trabalhar em over de rebotes contra o Charlotte Hornets, mas o Indiana Pacers é um time com aproveitamento recente baixo nos rebotes. Mais do que isso, é um time ali que não tem nenhum reboteiro confiável, esses rebotes são muito distribuídos. O Miles Turner
poderia ser esse jogador, mas ele está com as linhas de 9.5. Eu não acredito que seja uma linha segura para a gente trabalhar, mas caso ela desça ali para 7.5, acho interessante a gente trabalhar com acima dos rebotes dele. Mas no geral, eu acho que também pontuação é interessante. O Charlotte Hornets é um time que sofre muitos pontos no paint, mas acima de tudo é um dos times mais rápidos da NBA, o oitavo time mais rápido da liga, ao mesmo tempo em que eles têm uma das piores eficiências ofensivas, na verdade a pior por 100 posses de bola. O que significa que eles arremessam muito, mas eles erram muito. E eles errando muito, muitos rebotes sobram e muita vantagem para o Indiana Pacers poder superar a linha de rebotes ali de seus jogadores. Beleza? Mas eu vou ficar aqui com a vitória do Indiana Pacers e também vou ficar aqui com o handicap de menos 1.5 deles para poder melhorar um pouquinho essa odd, e acredito que não vai fazer tanta diferença esse 1.5 pontos no placar, pelo menos eu espero. Em relação à pontuação, acho que vai ser um jogo bem pontuado, mas com linhas muito esticadas, então eu vou priorizar ficar de fora desse jogo em relação a pontos. Beleza? Próximo jogo aqui, Memphis Grizzlies e Utah Jazz. Memphis jogando em casa às 8 horas contra um Jazz que vem cansado, vem de uma sequência de jogos aí pesadas. É um time aí que tem um pace alto, tem um ritmo alto, mas ao mesmo tempo é um time com muitos jogadores bigs, jogadores pesados. Então essa sequência de jogos pode fazer a diferença. Se a gente pegar aqui, dia 3, 4, 5, 6, 7 e 8, dão 6 dias e 4 jogos sendo feitos. Praticamente todos eles ali com deslocamento relevante, e dessa vez eles vão até Memphis encarar um dos melhores mandantes de toda a NBA. Se a gente for aqui, né, fazer um filtro como apenas como mandante, né, independente de ser mandante ou não, a gente tem aqui muito bem colocado na tabela o Memphis Grizzlies, mas acontece como mandante eles são muito melhores. A gente tem aqui, né, a taxa de vitórias do Memphis Grizzlies entre as 10 melhores da NBA, um aproveitamento aí também excelente dessa equipe, e mais do que isso, né, é um dos times com mais pontos por jogo, top 10, e mais do que isso, eles também são bons defensivamente quando jogam como mandantes, diferente de quando jogam como visitantes, onde eles têm problemas claros ali na defesa. Dentro de casa é a melhor defesa da NBA, um dos times que menos sofrem pontos no paint, no garrafão, principalmente com a dupla Steven Adams e Jaren Jackson Jr. à disposição. O Utah Jazz é um time praticamente estéreo ali no garrafão, eles não pontuam muito bem nesse setor, pontuam acima de tudo ali na linha de 3 pontos, no perímetro, o que pode ser uma pequena vantagem para eles pontuarem bem contra o Memphis, que de fato o pior setor onde eles defendem é a linha de 3 pontos, mas ainda assim acho que o fator cansaço e acho que o fator ali mando de quadra do Memphis Grizzlies vai fazer a diferença para eles vencerem essa partida. Então Memphis é favorito, mas eu considero as odds baixas? Considero dentro do meu método, mas ainda assim acho que 1,33 é uma odd suficientemente interessante para quem não se importa com uma odd de 1,33, acho ela muito e muito justa. O Memphis tem muitos encaixes favoráveis contra o Utah Jazz. O Utah Jazz é um time que tem dificuldades no rebote, até porque seus jogadores não costumam frequentar muito o garrafão, principalmente nos momentos ofensivos. A equipe do Memphis Grizzlies é um dos melhores rebotes da NBA, né? Quarto melhor aproveitamento e um dos melhores rebotes ofensivos dos últimos anos. Nessa temporada e na anterior eles foram ali top 3 em aproveitamento de rebotes ofensivos. E mais do que isso, né? Pelo menos aqui, né? Os números dentro de casa. E mais do que isso, a equipe do Utah Jazz é o time que mais sofre pontos no paint em toda a NBA. A gente viu ontem um show ali do DeMar DeRozan, do Zach LaVine, e um aproveitamento alto do Vucevic, que nem precisou ser tão incisivo nesse setor. Hoje, Ja Morant, um dos jogadores que pelo menos na temporada passada foi o jogador que mais fez pontos de infiltração na NBA, superando inclusive Giannis Antetokounmpo, né, que é uma máquina aí. Ele é um jogador que pode tirar proveito hoje da defesa frágil no paint dos seus adversários. Ele é dúvida para hoje, então o over em pontos dele ali pode ser interessante dependendo das linhas. E os rebotes do Steven Adams também. Ele deve ter muito tempo de quadra, principalmente porque o Jazz tá cansado. O Jazz que também tem outro encaixe desfavorável, né, defensivo ali contra o Memphis Grizzlies, porque o Utah Jazz é um dos times que mais sofrem pontos de contra-ataque na NBA, o que significa que o Ja Morant vai acelerar esse jogo, vai botar para correr e vai se aproveitar do fato do Jazz estar cansado. Deve ser uma noite bem pontuada do Memphis, onde eles são superiores e podem tirar proveito de seus rivais no ataque, na defesa, em rebotes, em pontuação individual de jogador.
em muita coisa, é um dos jogos mais interessantes para a gente trabalhar. Olho nos pontos do Já, olho nos rebotes de Steven Adams. Beleza? Próximo jogo aqui, Miami Heat e Brooklyn Nets. A gente tem aqui um dos jogos mais interessantes dessa noite, um jogo bem duro, mas que eu tenho o meu favorito, apesar dele não ser mandante. Mais do que isso, a gente sempre tem como vantagem o fato do Miami Heat ter muitos jogadores listados como day-to-day, aqueles jogadores que a cada dia precisam ser avaliados para verem se têm condições de jogar. E mesmo que, por exemplo, Jimmy Butler não esteja nessa lista, é um jogador que a qualquer momento pode ficar de fora e deixar o Miami Heat na mão. Então a gente tem de fora o Duncan Robinson, o Jovic e o Yurtseven, jogadores ali que podem contribuir bastante na rotação. E a gente tem como dúvida os mais importantes, Tyler Hero, Bam Adebayo e vou citar aqui, né, além do Gabe Vincent, o Dwayne Dedmon. Por quê? Se o Adebayo, se o Dedmon tiverem de fora, aí ferrou, porque o Yurtseven, que é o reserva imediato desses dois jogadores, já tá de fora, e o jogador Jovic, que é o jogador que jogou no improviso ali na posição quando esses três estiveram fora, ele não deu tanta conta do recado, imagina sem ele o terror que vai ser esse pint aqui do Miami Heat. Esse garrafão, essa defesa de aro deles, sinto que eles vão sofrer bastante, sem contar que o Brooklyn Nets é um dos times com melhor aproveitamento de chutes de média distância na NBA, tem Kevin Durant, tem Kyrie Irving, então acredito sim, né? Também dá pra gente lembrar, né, que eles são dos melhores times aí do mês de dezembro, um dos melhores times aí dos últimos jogos. Se a gente for fazer um filtro aqui das últimas 15 exibições das equipes, a gente vai ver que o Brooklyn Nets arrebentou, foi o time com mais vitórias, foi o melhor offensive rating da liga e defensivamente eles estiveram ali no top 5, então assim, é a fórmula do sucesso, né? Você tá no topo dessas duas categorias principalmente, além de ter dois dos melhores jogadores de toda a NBA, então acredito sim que o Brooklyn Nets vai vencer esse jogo. Ah, Léo, mas e se o Jimmy Butler jogar? E se o Bam Adebayo estiver em quadra? Não tem problema, eu acredito que o Miami Heat não vem sendo um bom mandante. Na verdade, defensivamente, eles são melhor como visitante do que como mandante. Se a gente for fazer um filtro aqui deles dentro de casa, a gente vai observar que a eficiência defensiva deles, que é a segunda ou quarta melhor ali, né, fica variando, porque a diferença das equipes está pequena, então por rodada eles ficam entre segundo e quarto, fora de casa. Jogando como mandante, eles são apenas aqui, né, a 22ª melhor defesa, né, no caso uma das 10 piores, então o Brooklyn Nets vai tirar proveito, deve pontuar bem, acho interessante trabalhar com over em pontos do Brooklyn Nets, mas eu acho que esse over em pontos deles está associado a uma possível vitória. Então acho interessante fazer ali vitória simples e mais acima de 103,5 pontos. Pode ser interessante. Se você quer trabalhar só com over em pontos deles aqui, 109,5, também pode ser interessante, mas só vai acontecer se eles vencerem o jogo. Porque certamente se o Miami for sair vencedor, acontecer uma zebra, vai ser porque a defesa deles foi muito boa e o Brooklyn Nets não conseguiu passar dessa linha. Então, você acredita que o Nets vai vencer? Provavelmente você tem que acreditar que eles vão pontuar bem. Beleza? Outra coisa interessante, como é o Miami Heat, dentro de casa, um time bem competitivo que dá trabalho, é aquele cenário interessante para você trabalhar com pontos do Kevin Durant ou então do Kyrie Irving. Muitas vezes esses jogadores não ultrapassam suas linhas de pontos porque eles não têm tempo suficiente de quadra para superar. Geralmente eles estão vencendo seus jogos muito rápido, ou então contra adversários que não representam tanto perigo, os seus ali, né, jogadores coadjuvantes pontuam bem. Então não precisa de um Kevin Durant tendo alto volume. Não foi o que aconteceu no último jogo, a gente indicou no nosso grupo VIP o over 27 ou 28,5 pontos dele, que bateu contra os Pelicans, fora de casa, uns Pelicans ali, né, que joga bem apesar de seus desfalques, então para mim era previsível de que o Kevin Durant, pelo menos tempo de quadra, volume de arremessos ele teria, e eficiência, a gente sabe, um dos maiores cestinhas da história da liga, pode ser um jogador interessante para hoje, para vocês trabalharem em um over, lembrando que no primeiro quarto, geralmente, o ritmo dele não é tão alto, então é possível sim pegar essa linha em 26,5 para trabalhar com acima dele, lembrando, só vai acontecer se o Miami Heat de fato der um trabalho mínimo ali, né, exigindo que o Durant tenha 32 minutos de quadra. Beleza? Então, vitória do Brooklyn Nets, over em pontos dos Nets, uma dupla ali de pontos mais vitória e também ali, né, um over em pontos do Kevin Durant é o meu palpite para hoje. Beleza? Houston Rockets e Minnesota Timberwolves, a gente tem aqui
um jogo de duas equipes nada confiáveis. Mas claramente o Minnesota é mais confiável. O único problema é que eu já indiquei aqui para vocês um handicap positivo dos Blazers, vitória dos 76ers, vitória dos Nets e dificilmente tantos visitantes acabam vencendo numa mesma rodada, diferente do que aconteceram nas últimas duas. Então, cuidado, já indico para vocês que sim, o Minnesota deve vencer, o Minnesota é favorito, independente de quem jogar. Eu acredito ali que se eles tiverem pelo menos dois dos seus titulares à disposição, sei lá, um Gobert e D'Angelo Russell, Edwards e Gobert, Edwards e D'Angelo Russell, acho que eles já têm um que é suficiente para dar muito trabalho para o Houston Rockets, que também é uma das piores equipes da NBA, um dos piores mandantes, um dos ataques assim que é em questão de nível de jogo, quando eu assisto, eu acho um dos mais patéticos, assim, 9 derrotas nos últimos 10 jogos, um bando de peladeiro no time que fazem jogadas estúpidas que geralmente superam a linha de pontos individualmente falando, porque arremessam de qualquer lugar da quadra, de qualquer jeito. Então, pela quantidade de arremessos, eles costumam ter um over, mas perderam ali por uma diferença absurda do Jazz, não viram a cor da bola contra o New Orleans e perderam para o Dallas Mavericks fora de casa, o Dallas Mavericks que virou o jogo ali com uma tranquilidade no segundo tempo que chega a assustar. Enfim, Minnesota é favorito, deve vencer, mas repito, a gente já indicou vários times visitantes e eu diria que o Minnesota é o time menos confiável de todos esses. Uma odd interessante, igualmente justa, até porque a odd vai de acordo com os riscos, acho que eles devem vencer, mas repito para vocês, mais uma vez, tem coisa melhor para trabalhar, beleza? E além de ter coisa melhor para trabalhar, não tem muito o que fazer nesse jogo aqui a não ser trabalhar com a vitória deles. O jogo entre Oklahoma City Thunder e Dallas Mavericks, a gente tem um claro favorito aqui, que seria o Dallas Mavericks, por mais seja visitante. Mas, para eles estarem fazendo instantes, provavelmente aqui tem alguma coisa acontecendo com o Luka Doncic, porque não é possível. Porque esse é um bom time e o Dallas Mavericks não é um excelente visitante. Mas se o Luka Doncic jogar, tudo é possível. Então, desde que ele esteja em quadra, eu vou trabalhar com a gente positivo no Dallas Mavericks. Lembrando, eu sempre passo para vocês as 50 mais ou menos aqui. E também orientando vocês o fato de que a gente passa no nosso grupo de classificadas com odds mais elevadas também, com os palpites exclusivos, principalmente de jogador. Chama lá no WhatsApp, tá com uma promoção, então vocês não vão se arrepender. Mas sim, hoje mais 7.5 Dallas Mavericks, o que se faz bom jogo dentro de casa, mas ainda assim é um time muito jovem, um time inexperiente, que tem alguns problemas ali, né, de regularidade, seja no ataque ou seja na defesa, mas o que isso recentemente eles tiveram aí, né, uma inconstância nos seus resultados. O Dallas tomou a sua do Boston Celtics, mas os times que eles têm que vencer, eles venceram, entre eles o que pode ser uma dessas equipes. Se a gente observar aqui, nos últimos 7 jogos, tem mais derrotas do que vitórias, e mais do que isso, apesar das vitórias com o placar elástico, foi contra o San Antonio Spurs e foi contra o Washington Wizards, que não são grande coisa contra o Boston, aí sim uma vitória imponente, que mostra respeito, mas que não deve se repetir. Então, o Dallas Mavericks aí, que vem de 8 vitórias nos últimos 10 jogos, repito, geralmente vence os times que eles têm que vencer, tem uma boa defesa, de perímetro principalmente, e também tem o melhor jogador em quadra. Se vocês querem trabalhar com pontos dessa partida, vamos dar uma olhada nas linhas do mercado oferecidas pra gente. A gente tem duas equipes com uma boa eficiência ofensiva até, tá? O OKC também tem uma boa eficiência defensiva, mas é um dos times que menos gastam relógio pro jogo na NBA. Considerando que eles jogam em casa, eles devem ditar o ritmo. E o ponto fraco da defesa do Dallas é o Paint, justamente onde o Shea e o Alexander arrebentam. E um jogo que se mais gosta de pontuar, a tendência pode ser que a gente tenha um jogo acima dele, porque é uma terceira time mais rápido da NBA. O Dallas Mavericks, que sempre teve uma boa defesa, recentemente melhorou bastante, na cara de 10ª melhor defesa, e são ainda piores quando jogam como visitante. Lembrando que o OKC mesmo não tem uma eficiência ofensiva ali, top das tops, é um dos times com mais arremessos por jogo em toda a NBA, repito, um dos times mais rápidos, então muitas vezes eles pontuam bem pelo excesso de tentativas. Se a gente for pegar aqui o field goal attempt, eles são o segundo time com mais arremessos por jogo, também um dos times que mais cedem rebotes, então olha ali, quem sabe, em uma noite especial do Luka Doncic que pode pontuar bem, porque a gente sabe que ele é uma máquina de pontuação, pode dar muitas assistências, porque o OKC faz um jogo de transição e, consequentemente, ele pode encontrar alguns espaços na defesa voltando do ataque para a defesa, né, na transição defensiva desorganizada, e também ele pode pegar muitos rebotes, porque o OKC é o time que mais cede rebotes em toda a NBA, então o Luka Doncic tem tudo para ter uma noite mágica, para levar o seu time a um bom resultado hoje, para cobrir esse handicap positivo, e se você acredita que o ideal é trabalhar com as duas equipes em conjunto, é trabalhar em um acima de, acho que tem muito potencial, principalmente porque o mercado nos deu odds baixas, acima de 221,5 pontos em pontos. Beleza? Em relação ao Luka Doncic, como eu disse para vocês, dá para trabalhar com pontos, com assistências, com rebotes, com as duas coisas combinadas, enfim. Eu acho que o ideal é trabalhar ali com pontos e rebotes, só com rebotes ou só com pontos, desde que as linhas dele estejam ali interessantes. 31,5, nada muito acima disso, apesar de saber que ele é capaz de superar. Pessoal, antes da gente seguir aqui com o nosso vídeo, já deixou o seu like, se inscreveu no canal, ativou o sininho, façam isso porque vai ajudar muita gente, não custa nada, e comenta aqui embaixo se vocês concordam ou discordam das nossas opiniões, e se vocês têm números e estatísticas para trazerem que dizem contra isso, porque vai ajudar a gente, vai ajudar a galera e vai ajudar vocês a refletirem em cima de uma mesma opinião para tomar a melhor decisão no final do dia. Beleza? Vamos aqui para Phoenix Suns e Cleveland Cavaliers, bora! E Cleveland Cavaliers fazem um dos jogos mais parelhos, né, desse dia. O Phoenix Suns, que é um time que é uma incógnita, sem o Devin Booker, a gente nunca sabe se eles vão vir bem, vão vir mal, e mais do que isso, o Cleveland Cavaliers está com Donovan Mitchell e Darius Garland como dúvida. Não dá pra gente passar nada para vocês até que isso se confirme. Fato é
que o Phoenix Suns perde muito ofensivamente sem o Devin Booker. O Cleveland Cavaliers tem um dos piores números de pontos por jogo jogando fora de casa em toda a NBA, mas eles mantêm o alto nível defensivo quando jogam como visitantes. Então, consequentemente, é compreensível que essas linhas aqui estejam baixas. Então, ou você vai encolher ela o máximo que você puder para trabalhar com acima D, pensando, esses times não pontuam bem, mas a linha tá baixa, então bora para trabalhar com acima D, ou vão fazer aquilo que eu acho que é o ideal, trabalhar com abaixo de 220,5 pontos nessa partida, lembrando que os dois times estão entre os mais lentos da NBA, então mesmo que eles estejam ali com a pontaria em dia, são times que jogam em um ritmo muito devagar. O Cleveland é um time mais lento e o Phoenix Suns o quinto time mais lerdo da NBA, consequentemente, eles têm poucas posses por jogo e, consequentemente, para eles fazerem um over, eles têm que ter um aproveitamento ali muito alto, e mais do que isso, a gente está com o laudo médico assim a nosso favor, que é, se por um acaso o Donovan Mitchell ficar de fora, aí a gente tem vantagem, a chance do jogo ser bem pontuado do lado dos Cavs é ainda menor. E se o Darius Garland não jogar, a chance do jogo ser bem pontuado do lado do Suns também é ainda menor, né? Porque é um jogador baixo ali com problemas defensivos que acabam sendo camuflados pelo esquema dos Cavs, mas certamente é o jogador mais explorado defensivamente. Então, se ele não jogar, vai ser bom também para nossa equipe, porque o Phoenix Suns deve pontuar ainda menos e os Cavs vão perder criatividade, vão ficar engessados. Então, olho nas escalações, porque isso pode ser muito interessante hoje. O jogo entre Clippers e Atlanta Hawks é um jogo extremamente complicado, porque os Clippers é um time que mostrou uma irregularidade grande recentemente, tem seus principais jogadores como dúvida Paul George e Kawhi Leonard, e o Atlanta Hawks, além de ser um péssimo visitante, sem um Capela, eles têm problemas muito explícitos no garrafão, onde eles não conseguem defender, pegar rebotes e pontuar através daquele setor. Então, é um jogo aqui que a gente também tem que esperar a escalação. Se o Paul George jogar e se o Kawhi Leonard estiver em quadro, eu acredito que os Clippers vençam, mas como tem muita coisa melhor pra gente trabalhar, e trabalhar com vitória não vem sendo tão interessante, eu acho que trabalhar ali, né, com os rebotes do Vitka Zubac pode ser interessante, principalmente se o Batum não jogar, porque ele é o jogador que tá como dúvida e acaba tirando minutos ali, né, do pivô do LA Clippers, que tem tudo para pegar muitos rebotes, porque o Atlanta Hawks fora de casa tem uma eficiência ofensiva abaixo daquilo que se espera deles. Eles não vêm tão bem nas bolas de 3, vão tentar fazer arremessos mais curtos, de média e curta distância, com um percentual de assertividade, com as chances de acertar maior, mas consequentemente você pode gerar rebotes curtos para que o Zubac, principal reboteiro dessa franquia aqui do Los Angeles Clippers, brilhe nessa categoria e consiga fazer um over. Vamos olhar aqui as linhas dele que podem estar interessantes para hoje, para ver se faz sentido a gente trabalhar pelo menos aqui no pré-jogo. Vamos dar uma olhada aqui. Rebotes do Ivica Zubac, provavelmente não abriu o mercado ainda, porque influencia, né, o fato do Batum jogar ou não, do Kawhi também, que é um jogador que pega bons rebotes, e do Paul George, que para a posição também é um bom reboteiro. Então, quando as coisas se confirmarem, pegar ali um acima de 9,5 pontos rebotes, né, no máximo do Zubac, pode ser interessante. Tudo que impede esse jogador de ser produtivo nessa linha de rebotes geralmente é a sua minutagem. Então, se ele estiver bem ali, pontuando de um nível interessante, que acho que ele pode fazer, porque sem o Capela, o Paint do Atlanta é muito ruim, acredito que ele possa sim recuperar bons rebotes. Vamos lembrar, a Atlanta Hawks tem um dos 10 piores aproveitamentos em rebotes defensivos da NBA, e se a gente for pegar rebotes gerais, eles também têm um dos 10 piores aproveitamentos. Bom cenário para a gente trabalhar aqui com o Zubac nesse pré-jogo e ficar de olho. Pessoal, amanhã tem mais jogos, não tanto quanto hoje, mas tem muitos jogos para a gente estar analisando, trazendo coisas para vocês, informações, conteúdo e dicas para vocês serem bem lucrativos. Tips definitivas lá no nosso grupo VIP, o melhor preço do mercado, agora ainda mais barato, valor fixo R$ 34,99 para você conhecer e para você seguir com a gente mensalmente. Desde já quero agradecer a audiência de vocês, o like que eu sei que vocês deixaram e também a inscrição. Sejam bem-vindos ao Cesta de Trade, espero que gostem. Deixem nos comentários sugestões para a gente estar sempre melhorando para vocês. Muito obrigado pela sua audiência e falou!